Queria agradecer primeiramente a presença de todos e todas aí, nesse sábado aí, meio sol, meio chuva, mas está um tempo gostoso, né, para a gente fazer essa aula aqui. Queria agradecer a presença dos convidados, o vereador Toninho Vespoli, vereador reeleito, né, para somar conosco aqui. Queria agradecer ao professor José Pascoal pela gentileza de vir lá da Baixada, somar com a gente aqui da Zona Leste, com o núcleo pessoal Arthur Alvim. Seja bem-vindo à casa de vocês, Márcia e todos aí. Bom, o objetivo dessa aula pública aqui, eu acho que todo mundo sabe de cor, né? A gente tem ouvido e lido muita coisa aí pela mídia. Eu acho que a gente está vivendo tirando o golpe de 64, um dos momentos mais difíceis na nossa vida como brasileiro, como sociedade, esse momento, né? Essa PEC 241 é o ápice disso tudo, né? Onde retiradas de direitos, tantas coisas que conquistamos ao longo desses anos aí, né? E que, imagina, uma lei que vai congelar investimentos na saúde e educação por 20 anos, né? A gente vai estar condenando, né, futuras gerações aí. Então, eu queria chamar aqui para compor Toninho. Toninho, vou para cá um pouquinho para você fazer a abertura aqui. Professor, senta aqui também um pouquinho, eu vou sair daqui. Então, só para finalizar minha fala, companheirada, eu queria dizer o seguinte: a gente tem uma mídia, uma imprensa, né, que faz o trabalho sujo, que é compactuado com os grandes empresários, né? A gente sabe que essa PEC só vem... quem paga a conta, mais uma vez, é o trabalhador. Aquele 1% que são os empresários, os donos de terra, os donos da mídia. Para eles é bom isso, porque essa PEC, na verdade, quando eles falam em corte de gastos, né, nós, o Brasil, é um dos países que mais arrecada impostos no mundo, né? E metade do que a gente gasta, que a gente recolhe, é para pagar juros de banco. Então, quando a gente vem com essa PEC, né, eles falam que é para a gente gastar, né, com o que a gente recebe. Mas assim, eles não falam sobre a taxação das grandes fortunas, né, que só a taxação das grandes fortunas renderiam mais de 100 bilhões por ano para o país, né? Eles não falam da sonegação dos impostos das grandes empresas, né? Só para vocês terem uma ideia, em 2011, eu estava vendo um dado interessante, em 2011, a evasão de divisa, a evasão fiscal nossa, chegava a 490 bilhões. Então, mais uma vez, é o pobre que vai pagar a conta, é o trabalhador que vai pagar a conta. E eu acho que agora, no finalzinho, quando a gente está na segunda votação, é que o povo meio que acordou. Eu acho que agora a água bateu na bunda mesmo, desculpa a expressão, né? E o povo está vendo que o que vem por aí é o pior cenário assim, que a gente poderia imaginar, em pleno 2016. Então eu queria agradecer a presença de todos, vamos curtir aí, bater um papo e vamos fortalecer esse bate-papo, esse aprendizado aqui, porque a gente aprende assim. Então, obrigado, Toninho, obrigado, professor Pascoal, obrigado a todos e todas. E vamos lá, vou passar agora a atividade aqui para o nosso vereador, Toninho Vespoli. Então, gente, boa tarde a todos e a todas, né, que é o professor, a Márcia, que especialmente porque vieram mais de longe, né? Acho que é uma alegria a gente estar aqui, eu acho que sempre aqui, nessa região aqui, batendo um papo, né? Eu quero que marque os meus 10 minutos, porque eu sempre falo que não vou usar e acabo usando 30. Então marco 10 minutos, que eu acho que a gente tem que aproveitar bastante professor aqui hoje, né? Então o Neto falou para mim falar um pouco sobre a PEC. Eu falei assim pro Neto: Neto, o professor já vai discorrer sobre isso. Eu acho que é bom colocar assim, a PEC está no meio do quê? Né? Então acho que talvez fazer uma análise de conjuntura, e aí porque ele vai se aprofundar mais sobre a PEC, né? Então assim, né, não recentemente, né, o mundo estava em pleno crescimento, né? A China crescendo taxa economicamente de 21% ao ano,
né? E o Brasil, os países em desenvolvimento, até porque também exporta suas commodities para tudo que esses países, né? China e Estados Unidos já menos, porque o Lula conseguiu fazer bastante outras relações internacionais, mas o fato é que a gente exporta bastante grãos, ferro e tudo mais. Conforme a crise mundial, né, demorou mais para chegar nos países em desenvolvimento, primeiro bateu na Europa e nos Estados Unidos, mas chegou nos países em desenvolvimento, né? E uma caracterização que eu não vou entrar aqui no debate se é certo ou não é certo, mas que vocês, inclusive, alguns estavam batendo um papo aqui, o PT e o Lula e a Dilma, quando eu falo Lula, vou falar mais Lula, mas é o governo do PT, tá? Ele por conta do crescimento econômico mundial tal, ele trabalhou um pouco e governou com uma conciliação de classes. Ou seja, né, os ricos ganham, mas os pobres também ganham. Então os pobres ganham lá a Bolsa Família, ganham o ProUni, ganham várias questões que para o nosso campo eram elementos que a gente sempre batalhou para que se melhorasse a qualidade de vida das pessoas mais pobres, né? Com a chegada da crise, né, e para o PT até inclusive se manter no governo, se antes ele fazia algumas concessões, né, quando estava ganhando muito dinheiro, porque também você não pode dar o ProUni isso aquilo se os ricos não vão pedir nada em troca, né? Várias questões foi implementada para a elite brasileira também. Então, um exemplo, né? Na renovação dos contratos das emissoras de televisão, não teve quase debate na sociedade, né? E aí foi renovado contratos. Então, com a chegada da crise, a elite olha assim e fala, bom, e agora, né? O governo do PT dava para os dois lados, agora nós vamos ter de forçar ele cada vez mais a dar para um único lado, porque a crise está aí, não é? Então, assim, se a gente for pensar a Guarda Nacional, que foi implementado pelo governo da Dilma, ou mesmo agora, que nós vamos falar a PEC 241, que agora é a PEC 55, não foi no governo que está aqui agora do Temer que foi colocado no Congresso, foi no governo da Dilma, porque a pressão vinha muito forte e a gente viu o que é aquele Congresso, quem viu o impeachment da Dilma viu o que é aquele Congresso, é pressão muito forte e para se manter no governo você tem que dar muito mais concessões. É claro, como estratégia que tinha, né? Dava agora, mas para depois equilibrar o jogo novamente, né? Mas o fato é que deu. E aí a direita se acha tão forte que fala assim, olha, a Dilma não vai fazer as reformas estruturais no ponto de vista deles que acabe a contento de uma velocidade tão rápida. Nós temos que mudar esse governo para colocar as reformas que a gente quer e de uma velocidade que a gente quer, né? E quem rompe com a conciliação de classe não foi a esquerda, foi a direita. Ela rompe com a conciliação de classe e implementa um golpe no país, porque não tem outra palavra o que eles fizeram nesse país. Foi um golpe que foi implementado nesse país. E de lá para cá, eles já vinham usando esse discurso, e estão usando muito aí agora, nós temos que equilibrar, eu não sou economista aqui, ele vai melhor, mas as contas, ou seja, né, o que se arrecada é menos do que está se gastando. E aí colocam a falar que o governo do PT, por causa dessas políticas sociais, implementou muitos gastos, né? Eu vi um economista, inclusive, falando que os gastos ainda no Brasil, do governo Dilma, foi praticamente igual do último governo do FHC, em torno de 5% do PIB, não sei se isso é verdade, né? Então, assim, para você ver que também não foi esse gasto exorbitante. O problema é que a crise veio, né, você está exportando menos de uma série de coisas e você tem hoje menos dinheiro entrando, né? E aí eles vão vendendo isso, tem que reequilibrar as contas, reequilibrar as contas, reequilibrar as contas. E reequilibrar as contas como? Jogando nas costas dos trabalhadores. E o reequilíbrio das contas, eu acho que aí, para mim, pode ter vários fatores, mas são por duas questões principais. Uma
vai tentar mostrar uma credibilidade para investidor, ou seja, né, ó, a gente consegue deixar aqui as contas em dia, e essas contas em dia, inclusive, é ter dinheiro para pagar os juros da dívida pública. A gente consegue pagar os juros da dívida pública, consegue estar tudo equilibrado. No futuro nós vamos continuar conseguindo pagar esse juro, então não tem problema, vocês podem investir no Brasil porque o Brasil é seguro. Acho que é um pouco isso, assim, estou sendo meio, né, passando meio por cima. E aí, o que esse governo tenta implementar para equilibrar essas contas? E vocês podem ver que nunca foi votado tanta coisa importante no Congresso, de assim, tamanha profundidade e envergadura, em tão pouco tempo, com pouco debate no Congresso e sem nenhum debate na sociedade. Então a PEC 55 é uma dessas questões, ou seja, vão no orçamento congelar toda que é a questão dos investimentos, que eles falam, acho que investimentos primários, uma coisa assim, né? Despesas primárias, que é praticamente tudo menos a questão do setor financeiro, que está fora disso. Então, saúde, educação, assistência social, habitação, tudo vai estar congelado, né? E só vai corrigir o IPCA de um ano para o outro, e a dívida não. O pagamento de juros e todo o setor financeiro, esse não está congelado, porque esse não está nas despesas primárias, né? Não vai poder ter concurso público e nem aumento para servidor público, e que tem um impacto muito forte, por exemplo, na educação, porque é isso, a qualidade dos serviços públicos vão cair muito, né? Outra coisa que eles estão querendo fazer é a reforma trabalhista. Uma é a questão da terceirização. Eles querem terceirizar hoje as atividades fins, não só as atividades meio. Então, pega uma escola, por exemplo, né? Qual que é a atividade fim? Educação. Então, assim, a atividade meio hoje é terceirizada, né? Limpeza, segurança já é terceirizada, porque é atividade meio, né? Agora não, eles vão querer também fazer isso na atividade fim. E quem aqui hoje já trabalhou em terceirizada, ou tem algum amigo que trabalha, sabe o que é, né? E essas terceirizadas vivem fechando e depois reabrindo com outro nome, não pagando os direitos trabalhistas, né? Eu mesmo conversei com várias pessoas, inclusive na escola, que pela lei o município tem que pedir todas as certidões negativas das empresas, mas eu não sei porque se não pediu na época do Kassab. Eu sei que assim, algumas empresas fecharam e o pessoal da cozinha ficou sem direito nenhum depois de trabalhar 8, 10 anos, né? Fora isso, tem também agora estou falando o negociado, a reforma trabalhista, o negociado em cima do legislado, ou seja, se o seu sindicato e o patrão lá negociar e falar assim, ó, esse ano não vai dar para pagar 13º e tiver esse acordo para não demitir um monte de gente, né? Tem um PL que eu esqueci o número dele lá. E o que pior ainda, tem um outro PL que é o indivíduo negociar com o patrão. Então você imagina a barbárie que vai ser isso. O cara negociando com a Volkswagen. Imagina... O mesmo cara pensa na padaria aqui, que já é um sindicato fraco. Imagina você, o cara fala, olha, se você não for isso, você vai ser mandado embora. O cara, para não perder o emprego, ele vende o 13º, quer dizer, deixa o 13º, vai ter 15 dias de férias ou 10 dias de férias. O cara vai negociar qualquer coisa se passa um negócio desse, né? E, por exemplo, outra questão que eles querem implementar é a Previdência, né? A reforma da Previdência, que é fazer homens e mulheres se aposentarem com 65 anos de idade, o que é um absurdo, né? Desconsidera a questão de gênero na nossa sociedade, ou seja, que a mulher tem dupla e tripla jornada, por isso que ela sempre se aposentou 5 anos antes que o homem, e muito mais, né? Se você pegar em alguns estados, eu não sei se é Maranhão, tal, que eu estava vendo um pouco a expectativa de vida, é em torno de 63, 64 anos no Nordeste. Quer dizer, são pessoas que vão pagar a Previdência e nunca vão se aposentar, né? Então, toda essa lógica dessas reformas é isso, né? Esse governo veio para falar, o PT não vai fazer isso, mas nós precisamos de um governo que faça, né? E para reequilibrar as contas e com isso jogar toda a crise nas costas do trabalhador. Para terminar, teria soluções,
né? O Neto já apontou alguma coisa aqui. Eu acho que a reforma tributária, num aspecto de uma democratização real, seria uma das coisas mais importantes, né? Se vocês não sei se têm esse dado, né? 1% da população do Brasil, 1%, ele tem 18% da riqueza nacional, 1%. Se eu não me engano, 1% dá em torno... Já deu 10 minutos? 1% dá... Não. 1% dá em torno, eu acho, de... Eu não sei se é... 200 mil pessoas. Não, mas 1% em torno de 20 mil pessoas, é isso, né? 2 milhões, 1%, 2 milhões de pessoas detêm em torno de 16%, não, 18%. E metade da população, que é 50%, detém 16%, ou seja, 1% da população é mais rica do que os 50%. Para você ver o desnível brutal que nós temos no nosso país na questão da renda, né? O pessoal que compra ação aí, que tem os dividendos das empresas, o Brasil acho que só tem mais dois países só que não paga dividendos das empresas. Quer dizer, as pessoas hoje, né, a pessoa tem dinheiro, pode comprar ações de várias empresas, ganha esses dividendos e não ganha e não paga imposto. Acho que é só a Estônia, não é? Estônia, Letônia. É o Brasil e mais um, se eu não me engano. São aqueles que estão certos, todos os outros são errados. Todos os outros estão errados. Então, se eu não me engano, também esse mesmo economista, que eu esqueci o nome dele, que eu estava dando uma olhada, eles fizeram os cálculos, inclusive ele fez o debate no Congresso Nacional, né? Só isso daria, se cobrasse esse imposto dos dividendos, daria em torno de 70 bilhões. Hoje todo o déficit aí que estão falando é em torno de 160, 170 bilhões, ou seja, 40% só resolveriam cobrando dividendos dessas grandes empresas ou desses grandes acionistas que não pagam nada, né? Então assim, solução tem, né? E eu acho que essa seria muito mais a reforma tributária, cobrar imposto de grandes fortunas e cobrar imposto de renda de um jeito de escalonação, né? Se eu não me engano também, em 2014, 71 mil empresários que ganham em torno de 1.300.000 anual, eles pagaram em média 6% de imposto. Agora o trabalhador que ganha acima de 5 mil reais aqui no Brasil paga em torno de 27% de imposto. Então, assim, como que o cara ganha 1.300.000 paga em média 6% de imposto e a pessoa que paga 5 mil reais? O problema é isso, é que ou a gente discutiu o ITR aqui, né, o Imposto Territorial Rural, que é mais barato do que essa cerveja, o que se paga de hectares de terra, porque aqui não se taxa a propriedade, se taxa o imposto que é indireto, né, em cima do consumo. Só que o quilo de arroz que a gente come, que o rico come, é claro que é outra marca, mas é o mesmo imposto que está em cima dessas questões. Então, teria soluções para ter, o problema é esse, eles querem jogar tudo nas costas da população mais carente e mais pobre, né? Eu acho que é um pouco, esse o linear da história, né? Então, assim, pra gente é premente lutar contra esse governo, porque esse governo, ele vem por um motivo, ele vem com uma missão. Não é à toa que o Temer não fala que ele não vai ser candidato à reeleição. Claro, o cara que vai fazer a devassa agora é para depois botar provavelmente um tucano no governo com essas condições mais equilibradas, mas jogando em cima do pobre. Então, assim, é frontal nós lutarmos com esse governo, né? Eu acho que é frontal a gente, assim, é premente a gente pegar uma frente de todos os campos de progressistas, não vou falar nem de esquerda, mas progressistas, porque nós estamos muito fragilizados. E outro dado, só um dado que vocês mesmos falaram aqui na conversa, né, que foi as eleições. A direita ganhou de lavada, gente. Não adianta a gente, né, não foi só o PT, claro, teve a maior derrota, mas o que eles fizeram com o PT é para acabar com a esquerda. O PCdoB teve menos voto, tirando o Maranhão. O PSOL teve menos voto. O voto do PT não veio para a esquerda, para o PSOL. Não, o voto do PT, a caída do PT foi para a direita, né?
Então, e nós estamos em um momento muito fragilizados, então acho que a gente tem que somar aí os campos progressistas e rua, porque sem rua não é no parlamento, eu vejo na Câmara de Vereadores lá, não é no parlamento ou... Dia 4 não, né? Não é dia 4 também não dá pra sair com golpista, né, gente? O nosso vai ser, acho que dia 10 ou dia 11, não lembro a data direito. Né? No meio da semana. 13. 13, isso aí. Bom, é isso, eu acho que agora o professor vai aprofundar mais sobre a PEC 55 aí, vamos aproveitar aqui a aula. Vai que liga lá. Vou ligar. Bom, boa tarde. Eu já cumprimentei praticamente todo mundo aqui hoje. E eu quero dizer para vocês que é uma tremenda alegria estar aqui, viu? Acho que é nessa base que a gente tem que falar, né? É nessa base que vale a pena falar, né? E eu vou trazer algumas coisas, o Toninho já adiantou algumas coisas também, enfim, eu vou tentar ser o mais rápido possível, né? Não, para depois deixar para debater e tal. Eu sempre falo que vou ser rápido, eu sou que nem o Toninho, né? Depois me ferro, né? Eu demoro pra cacete e sobra muito pouco tempo. Peraí, professor, deixa eu tentar. Peraí. Começando a ficar bom. Põe o modo de apresentação. Eu acho que tinha que botar a caixa um pouquinho Agora mais só pra falta frente. ampliar, sabe ampliar aí não? Vou colocar a caixa mais pra frente, não trinco aqui. Ah não, aí ele diminui, né? Tem que ser mais... Mas aqui, ó. Não, eu digo ampliar. Coloca em modo de apresentação. Aqui, tá, eu comigo, Dá um F5. ele Gente, amplia. não sei como que é. F5. Informática aí. Deixa eu ver. Peraí. Não, foi internet. Só posso falar? Aí. Não, é aqui, Aqui ó. embaixo. Posso... Aí, ó. Você faz Pronto, já foi. Aí foi. Gente, você viu que eu Bom, faço humanas, né, A gente? Márcia também sempre me ajuda aí, ela está sempre presente, ela é uma batalhadora, ela administra uma cooperativa de mulheres lá em Santos, numa lavanderia, chama Lavanderia 8 de Março. Ela tem toda uma história, né, a respeito da economia solidária, enfim, ela vem fazendo um trabalho longo nisso. Então o assunto é aqui, ó, meu nome é esse, e aqui eu coloquei núcleo de Arthur Alvim, não sei se é só isso, ou enfim, mas é o pessoal, né? Vamos lá. Volta uma, Márcia, na setinha, porque eu acho que aconteceu alguma coisa aí. Deixa eu ver uma coisa, peraí. Não, aqui não está funcionando a setinha. Aí, vai voltar. Aí. Voltou? Aí. Bom, o negócio é o seguinte, a história da PEC, ela começa... essa PEC, para mim, ela é pior do que uma ditadura militar. Ditadura militar está fardada, você sabe quem é o inimigo. Essa PEC, para você explicar para as pessoas o que é a PEC, é terrível, é terrível. Às vezes gente boa, gente honesta, tal, não, mas precisa ajustar, o governo precisa equilibrar, não pode gastar mais do que ganha, isso é coisa de português, meu pai falava isso para mim desde pequenininho. Pascoal, não pode gastar mais do que ganha, tá? Então é muito difícil, né? Outra coisa, queria discordar um pouco do Toninho. Toninho, embora o PT, eu acho que tenha feito tentativas de políticas de estabilização, de equilíbrio fiscal com o Levi, né? Acho que aí também tinha um desespero final, né? Já se sabia que o negócio estava
muito complicado. Quem sabe colocando um cara de direita lá, um banqueiro, né, a gente ganha alguma credibilidade. Sempre tem esse tipo de... né. Agora, a PEC é muito diferente do que foi feito na época do PT, muito diferente. A PEC, rapaz, ela transforma, você sai de um projeto de inclusão social, né, que o PT fez com todas as dificuldades, com todos os erros, né. Depois, se der tempo, eu tenho vários dados aí a respeito do PT. O PT fez uma política de inclusão social, ele tinha essa coisa na cabeça. A militância tinha isso, enfim, principalmente a militância, né, que era a militância da rua e tal. Enquanto que esse projeto aqui, ele dilacera, ele transforma o projeto de desenvolvimento, né, num projeto que é de exclusão social, entendeu? Mas está escrito, está tudo ali. Isso começa com essa ponte para o futuro, que foi lançada em outubro do ano passado pelo Temer, né, ele ainda era vice-presidente, foi lançado pelo Temer, como sendo um programa do PMDB e tal, né, que, para mim, comprova o objetivo da direita de desconstruir o processo de emancipação popular. É isso que se trata. Entendeu? Esse projeto, a PEC não é um negócio solto, né? É uma coisa que vem, assim, muito bem estruturada. A direita foi competente pra cacete, e nós fomos incompetentes para perceber isso, e agora estamos numa puta dificuldade para enfrentar essa brincadeira. Então, ó, este programa, olha, ele parece escrito pela esquerda, né? Olha só como os caras são bons, né? Este programa destina-se... Desculpe, isso aqui é mais fácil de eu sair da frente. Este programa destina-se a devolver ao Estado a capacidade de executar políticas sociais que combatam efetivamente a pobreza e criem oportunidades para todos. Porra, tem coisa mais de esquerda do que isso? Né? As iniciativas aqui expostas são quase um consenso no país. Porra nenhuma, né? Você pega, tem uma grande parte dos economistas, por exemplo, que andaram estudando esse troço, porra, discordam completamente, e a imensa maioria da população nem sabe do que se trata, mas os caras falam em consenso, né? Na hora da verdade, olha que emocionante, na hora da verdade, em que o que está em jogo é nada menos que o futuro da nação, não temos outro caminho a não ser procurar o entendimento e a cooperação. Então, os filhos das putas deram um puta de um golpe, tá certo? Arrebentaram com a gente, né? E agora pedem entendimento e cooperação, né? Eles são cara de pau, né? Cara de pau. Olha, eu queria dizer para vocês que o que está escrito aqui é praticamente cópia literal do que está escrito nesse Ponte para o Futuro. Eu acho que todo mundo aqui devia ler. Entra lá no Google, pega o Ponte para o Futuro, lê, tá certo? Porque acho que é importantíssimo para entender a PEC, inclusive, né? Bom, retrato do presente. Aí diz que nós estamos numa puta crise fiscal, né? E que é importante a beça a gente enfrentar essa crise fiscal. Se não enfrentar essa crise fiscal, nós estamos ferrados, o país vai pro beleléu, né? Bom, vamos lá. Depois tem umas coisas aqui que eu vou explicar depois. Portanto, de acordo com eles, né, uma puta crise fiscal, né, é imperativo voltar a crescer a taxa histórica do século XX de 2,5% ao ano. Esse 2,5% ao ano é verdade. A taxa histórica do Brasil de 200 anos para cá é mais ou menos isso, 2,5% ao ano, né? Para tal, é preciso um Estado ativo e moderno, olha aqui, ó, para manter instituições do Estado de Direito e da economia de mercado. Quer dizer, o Estado é para garantir o mercado, né? Não é para combater a injustiça, né? De modo a suprir de bens e serviços cujos benefícios sociais superam os benefícios privados. Funcional, o Estado tem que ser funcional.
de modo a distribuir os incentivos corretos para a iniciativa privada. Está tudo claro aí, os caras não esconderam, tá certo? Está bonito, está bem escrito. Administrar racional e equilibradamente os conflitos distributivos. Como é que você faz para, né, administrar racional e equilibradamente os conflitos distributivos? Eu não sei como é que você faz de uma mesa, né? Não sei como é que se faz isso, né? Mas eles colocam aí como um negócio emocionante, né? É uma escolha da política. Porra, é uma das primeiras verdades honestas, a escolha da política, tá certo? É claro que é política, porra, tudo é política, né? É esta que vai decidir se um país será rico ou pobre, né? Pra quem, né? É verdade, tá certo? Mas não fala na distribuição que ele estava falando, né? Na fala dele. A questão fiscal, sem um ajuste que sinaliza um equilíbrio duradouro das contas, olha, duradouro, né? A gente lembra PEC 20 anos, né? Das contas públicas, a economia não vai retomar seu crescimento. O ajuste será muito duro para o conjunto da população. Dia das putas, até parece, né? Que é o conjunto, todo mundo vai pagar, né? Vamos lá. A parte mais importante dos desequilíbrios é de natureza estrutural. São eles que estão falando isso, né? Numa ponte para o futuro. Está relacionado à forma como funciona o Estado. Teremos que mudar leis e normas constitucionais. A Constituição, meu, que está aí, tem que ser arrebentada, né? Não devemos aumentar impostos. Isso está na boca do povo, né? Tá certo? Se você falar que a carga tributária precisa aumentar no Brasil, os caras te batem. E eu acho que ela precisaria aumentar. A carga tributária para fazer justiça social teria que aumentar. Só que teria que aumentar em cima dos ricos que não pagam imposto e diminuir em cima dos pobres que pagam demais. Entendeu? Mas é mentira quando se fala, né, que não pode aumentar imposto. Tem que aumentar sim. É a única forma de fazer justiça social nesse país. Olha aqui. Aí eles falam que em 85 era 24% do PIB, o que era verdade. E em 2013, 36% do PIB. 36, 35, 34. Esses números variam um pouco. Mas é verdade isso que está aqui, né? Agora, por que aumentou? Porque, porra, você entrou num processo de democracia mais ou menos, tá certo? Que fez com que a população, de uma certa forma, exigisse, né, serviços do Estado. Porra, senão você ia ter uma explosão social. Imagina se você não tem o SUS, né? Imagina se você não tem o SUS. Se tivesse só a iniciativa privada prestando serviços, você teria uma puta de uma convulsão social. Claro que tem que aumentar a carga tributária, né? Bom, aí eles falam de competitividade, então vamos pular isso aqui porque tem mais coisa para a gente falar. A Constituição de 88, mais uma vez, no dizer deles, hein? Responsável, em parte, pelo crescimento das despesas públicas acima do PIB. A Constituição é que é culpada. Ela tem que ser destruída. Novos encargos, muitos deles positivos e virtuosos. Saúde, educação, assistência social. Só que isso aqui também está sendo atingido pela PEC. Tornaram difícil a administração orçamentária, contribuindo para a desastrosa situação atual. Eu não acho que a situação é desastrosa porra nenhuma. Nós temos um país totalmente em condições de voltar a crescer. Nós vamos ver no final, nós temos tudo para voltar a crescer. É que convinha para eles falar que o país estava quebrado, para ter o impeachment, para ter o golpe, tá certo? Para eles assumirem e para fazerem a PEC, né? Convinha para eles isso. Está quebrado porra nenhuma. Crescimento automático das despesas não pode continuar entronizado na lei e na Constituição. É preciso alterá-las. Isso é palavra deles. Eles já estavam anunciando a PEC. A PEC não é nenhuma novidade, né? Bom, propostas de alteração de leis e da Constituição que está nesse...
Previdência Social. O déficit é de 82, vai para 125, e tem uma puta discussão, né, se a Previdência é deficitária ou não é deficitária. Porque tem uma grande parte de pessoas, de especialistas no assunto, diz o seguinte: a Previdência é superavitária. Ela é deficitária quando você inclui saúde e assistência social, né, que é dever do Estado, né? Agora, os caras jogam com o conjunto, né? Somam tudo, diz, olha, a Previdência é deficitária e vai quebrar o país. E um dado que eles usam muito, que eu queria chamar a atenção de vocês, é o seguinte: em 1920, a expectativa de vida no Brasil era 34 anos, a média. Hoje, a expectativa de vida é 75 anos. Porra, 34 para 75 é um pulo monumental, tá certo? Em pouquinho menos de 100 anos. É um grande pulo. Então os caras usam isso para dizer o seguinte: olha, do jeito que vai o aumento, né? Porra, nós vamos quebrar, vai quebrar, não vai ter dinheiro para pagar. Como se a expectativa de vida fosse continuar, fosse passar de 75 anos para 150, né? É isso que os caras jogam para cima da gente, né? Então vamos lá, idade mínima, ó, é a proposta deles, tem que ter idade mínima. O Brasil, expectativa, 75 anos. Vida aposentada, se você adota os tais 65, que eles estão jogando como certo, você teria, na média do brasileiro, 10 anos de vida como aposentado. E aqui tem diversos estados, que o Toninho chamou a atenção para isso, mas no geral, para simplificar, você tem grupos de pessoas no Brasil que têm 63 anos de vida. 63, 64, 65, são milhões de pessoas, né? E tem grupos que têm 85, que são os mais ricos, né? Normalmente os mais ricos, aqueles que vivem mais, né? Então, esses caras aqui, se você adota 65, vida aposentada negativa, você morre antes de se aposentar, né? E esses aqui vão ter 20 anos, né, de vida aposentado. Alguma coisa contra viver 85 anos? Não. Mas quem é que tem que pagar o que tiver de errado na Previdência? São esses caras aqui, não são esses. Então, idade mínima, não podemos aceitar a idade mínima. Idade mínima é uma puta de uma sacanagem. Os caras levantam a idade mínima, porque tem países da Europa, nos Estados Unidos. Pô, mas vai ver a expectativa de vida lá. Eles têm expectativa de vida 10 anos maior do que a nossa. Não pode trazer de lá para cá e aplicar aqui. E a desigualdade de expectativa de vida no Brasil é imensamente maior do que lá. Então aqui, se você colocar 65 anos de expectativa de vida, você vai ferrar com os mais pobres, né? Bom, outro, área trabalhista. Convenções coletivas em lugar de normas legais. O Toninho já levantou para isso, né? Quando você pega os grandes sindicatos, né, pode ser até que você consiga algum equilíbrio nessas negociações, né? Se você tiver democracia nesses sindicatos, tá certo? Se os eleitos forem, né, realmente representantes, né, dos trabalhadores, você talvez possa. Agora, a imensa maioria dos sindicatos desse país são de pequenos sindicatos, porra. Como é que esse pequeno sindicato vai lidar com o patrão? Eles estão querendo que a gente jogue fora todas as conquistas trabalhistas que nós tivemos. Vamos lá. Salário mínimo. Olha a outra grande sacanagem que querem fazer. Eliminar a obrigatoriedade de crescimento real do salário mínimo pela variação do PIB. Como é que o salário mínimo é reajustado hoje? É reajustado pela inflação do ano anterior, mais o aumento do PIB de 2 anos antes, tá certo? É uma regra que foi criada em 2008, né, essa regra. Agora, olha só, vamos lá. Bom,
aqui, para vocês não precisa falar isso aqui, né? Isso aqui eu coloco porque às vezes eu falo em lugares que não tem essas coisas na cabeça, né? Tudo é trabalho, né? Tudo é trabalho. Esse negócio de dizer que tem o capital, tem a máquina que ajuda a produzir, porra, mas a máquina nada mais é do que trabalho acumulado, porra. Certo? Né? Então, vamos, isso para vocês não precisava colocar isso, né? Vamos lá. Rendimento das pessoas economicamente ativas no Brasil. Ganham até um salário mínimo. 26 milhões de pessoas. Aqui 1.000 pessoas, né? Dá 26 milhões. De 1 a 2 salários mínimos, 32 milhões de pessoas. Total, 58 milhões de pessoas ganham até R$ 1.760 por mês. População economicamente ativa. Aqui, pessoas aposentadas e pensionistas, e mais as que ganham BPC. BPC é benefício de prestação continuada. Sabe quem ganha benefício de prestação continuada? É o cara que está numa família que tem renda per capita de R$ 220 por mês e tem mais de 65 anos. Quer dizer, o cara é um fudido, né? O cara é um fudido. Tá certo? Bom, esses caras aqui, mais os aposentados e pensionistas, até um salário mínimo, são 22 milhões de pessoas, né, no INSS. Total, até um salário mínimo, portanto, dá 48 milhões, que são os 26 milhões de trabalhadores ocupados, mais os 22 do INSS. 48 milhões de pessoas ganham até R$ 880 por mês. Essas coisas a gente precisa passar para as pessoas, precisa, sabe, chamar a atenção. Falar, pô, né, nós temos toda a razão do mundo para fazer um ponto escarcéu contra essa PEC. Né? Vamos lá. O salário mínimo necessário é calculado, todo salário mínimo necessário, né? Acho que vocês também sabem aqui. É calculado todo mês pelo DIEESE, sob critérios da Constituição do artigo 7º, inciso 4º, quanto deve ganhar a cabeça da família para que seja provida a essa família, casal e 2 filhos, condições dignas de vida. Valor do salário mínimo necessário em agosto de 2016, R$ 4.013. Salário mínimo atual, 880. O salário mínimo é 21% do salário mínimo, do mínimo defendido pela Constituição. Então, aqueles 48 milhões que estão lá que ganham o salário mínimo, não é que ganham o salário mínimo, quem ganha, como ganha o pessoal do país Luxemburgo, né? Luxemburgo, o salário mínimo lá, o cara vive bem pra cacete, né? Aqui o cara ganha R$ 880, né? Sendo que 22 milhões são velhos, né, arrebentados que trabalharam a vida inteira por salários indignos. Né? Salário mínimo necessário. Aqui tem a definição, né, do artigo 7º, inciso 4º da Constituição. E aqui tem o método que o DIEESE usa. Depois eu vou deixar aqui, se vocês quiserem espalhar isso por aí, tá completamente à vontade. Agora, olha a outra sacanagem do salário mínimo. Por que eu estou falando de salário mínimo? Porque a PEC quer tirar o aumento real do salário mínimo, né? Ó, primeiro salário mínimo, 1940. O pessoal do DIEESE chamou de 100 e foi acompanhando o poder aquisitivo, né, referente a 100, e foi, caiu, subiu, veio. Isto aqui é mais ou menos 30% disso aqui. Durante 60 anos, aqui é 1999, durante 59 anos, o salário mínimo caiu de 100 em termos de poder aquisitivo para 30.
Isso num período onde o PIB per capita aumentou de 100 para 480. Isso também precisa mostrar para as pessoas a tremenda sacanagem que se fez com o trabalhador brasileiro. Quer dizer, o que seria de esperar? Que o salário mínimo aqui viesse alguma coisa por aqui. Não precisava acompanhar totalmente o PIB per capita, porque ele é mínimo, né? Mas, porra, lá embaixo, né? Bom, vamos lá. Evolução real de dezembro de 99 a 2016. Aí eu fiz o seguinte, eu dei uma atualizada naquele gráfico, nos valores, né? 1940, o salário mínimo era 100 e o PIB per capita era 100. Em 99 era 30 e o PIB per capita 480. Aqui caiu 70%, aqui aumentou 380%. Ou seja, o que era de 1 para 1, o que era 1 aqui, a relação entre esses dois, virou uma relação de 16, esse dividido por esse. Olha a puta sacanagem que se fez. Isso não é brinquedo, isso mexe com a qualidade de vida das pessoas. Bom, de lá para cá, 1º de janeiro, o salário mínimo aumentou de 30 para 63, 109% em termos reais. E o PIB aumentou de 480 para 739, ou seja, aumentou só 54. Então, essa diferença aqui fez com que esse 16 baixasse para 12. Mas, porra, gente, 12 é coisa pra cacete. É uma dívida enorme que nós temos para com os trabalhadores. Vamos lá. Bom, aqui tem o método, né? Se vocês depois quiserem pelo método, ou seja, inflação do ano anterior, mais aumento do PIB de 2 anos antes, a gente chega em janeiro de 2016 em 880,05. Claro, isso aqui foi arredondado para 880. Né? O necessário, 4.013. Agora tem o seguinte, os caras querem dizer que o país não aguenta, né, recuperar o salário mínimo, o país quebra. Se aumentar o salário mínimo do jeito que está, essa lei atual, o país quebra. Sabe o que vai acontecer se essa lei continuar? Se a lei continuar do jeito que está. A lei, para continuar do jeito que está, é assim: inflação do ano anterior, mais aumento do PIB de 2 anos antes. Se o PIB crescer aqueles 2,5% ao ano, que é razoável esse tipo de cálculo aqui, né, você leva 62 anos para chegar no mínimo constitucional. Essa lei é tão branda, né, é tão fraquinha para recuperar, né, que leva 62 anos para tu chegar lá. Mas nem isso os caras querem. Os caras acham que isso é demais, que o país não aguenta. Bom, se você pegar 2016, que é o nosso ano, com mais 62, é 2078. Quando nós chegarmos a 2078, talvez essa varinha aqui esteja tremendo um pouquinho mais, tá certo? Menos o primeiro salário mínimo, terão sido 138 anos de exploração dos trabalhadores. Mas nem isso os caras têm cara de pau de achar que isso é demais. Vamos lá. Bom, já falamos aqui. Depois, retorno ao orçamento verdadeiro. Aí ele diz assim: o orçamento chega ao Congresso com grande parte dos recursos comprometidos, com vinculações constitucionais e indexação obrigatória. É preciso quebrar a excessiva rigidez das despesas. Está ali PEC, né? Precisa quebrar a Constituição, né? Aí, cada ano, olha só, a sociedade e o parlamento elegeriam suas prioridades, não é o povo, né? Os caras colocam a sociedade, mas a sociedade, eles colocam assim, ó, um comitê independente determinaria, por exemplo, quanto iria para a saúde e educação. Um comitê independente, um comitê que nem o Copom do Banco Central, né, que determina a taxa de juros. Você teria meia dúzia de pessoas sugerindo para esse Congresso maravilhoso, né, como é que seria a distribuição dos recursos nacionais. Vamos lá.
Aí, eles têm um outro, que é privatização. Política de desenvolvimento centrada na iniciativa privada. Transferência de ativos. Eles não chamam mais de privatização, né? Que deu tanto pau esse negócio de privatização, que eles chamam de transferência de ativos. Aquela puta sacanagem que foi feita com todas as privatizações, principalmente com a Vale do Rio Doce, certo? Deixou essa palavra privatização muito marcada. Então agora é transferência de ativos. Concessões amplas de áreas de logística e infraestrutura. Parcerias para complementar a oferta de serviços públicos. Põe ONG no lugar de serviços públicos, como estão fazendo em Santos com a saúde, por exemplo. Retorno a regime anterior de concessões na área de petróleo. Agora, eu chamo a atenção no seguinte: cuidado com o cálculo do preço mínimo de leilão. Você pode ter um ou outro setor da economia que não convenha mesmo ficar com o Estado, né? Porque o Estado, ele é grande, tá certo? Em certos setores, talvez não sejam atividade do setor estatal, né? Mas cuidado com a privatização. A privatização, a metodologia da privatização é perfeita. Se você pegar um cara bom na metodologia de privatização e ele explicar para você a metodologia, você vai dizer para ele: porra, 100%. Privatização é ótima. Agora, depende de como você usa essa metodologia. Depende dos parâmetros que você coloca. Eu costumo dar o seguinte exemplo. O bisturi a laser é maravilhoso, né? Instrumento, né? Na mão de um cirurgião, tá certo? Decente. Se você colocar na mão de um cirurgião, né, como de vez em quando acontece, o cara esquarteja, né, o paciente. Então, o instrumento pode ser bom, mas a utilização do instrumento é muito importante que você fique de olho nele. E ninguém, muito pouca gente, melhor dizendo, tem condições de avaliar esse troço. Na época das privatizações do Fernando Henrique, eu mandei uma porrada de cartas, de artigos para juízes. Eles não têm a menor condição de avaliar esse troço, né? Não tem a menor, né? Não tem. E quando eles mandam para algum analista deles, né, para algum, como é que chama? Assistente técnico, né? O juiz manda para um assistente técnico, o assistente técnico também não tem condição de avaliar esse troço. Eles são engambelados. Então, a sociedade precisa tomar cuidado com isso, porque vai vir uma nova onda, né, de assalto, né, aos valores que são valores do Estado, né? Bom, e aí vem globalização, inserção plena na economia internacional, né? Vamos competir com os Estados Unidos, vamos abrir, né, abrir o que for possível aí para a gente competir com eles e competir com outros países mais, né, muito mais desenvolvidos, países com muito mais condição, né? Vamos lá. Aí tem o seguinte, o Toninho já levantou isso, né? O que fala? A PEC está escrito lá na PEC, né? A PEC só trata de despesas primárias. Despesa primária é toda despesa que não a despesa com juros. Você pega o total das despesas do governo, 35% do PIB, tira 9% de juros, dá 26% de despesa primária. A PEC só trata desses 26%. A PEC não impede nenhum tostão a mais de pagamento de juro. Pode pagar quanto juro quiser, que não tem nada. A PEC não impede o pagamento de juro. Nós pagamos de juro 540 bilhões o ano passado, 9% do PIB. Esse Roberto Troster é um economista, que ele foi economista-chefe da FEBRABAN. FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, né? Ele foi economista-chefe, tá certo? Um cara que manja pra cacete. Ele brigou com a FEBRABAN, voltou para o setor universitário e começou a produzir artigos. Num dos artigos dele, ele levanta o seguinte, que a sociedade, além desses 9, a sociedade, cada um de nós aqui que compra as coisas aí a crédito, né, paga juros que equivalem a 11% do PIB. Quer dizer, o Brasil
gasta 20% do PIB com juros. E essa PEC não fala absolutamente nada disso. O que você vê é o Banco do Brasil agora, né, se desfazendo de agências para se tornar competitivo ao setor privado. Quer dizer, em vez do Banco do Brasil ser um banco para atuar contra o setor privado, jogar a taxa lá embaixo e fazer o setor privado baixar a taxa de juros, não, ele quer ficar igual ao setor privado. Bom, aqui tem um grande fator de concentração de renda, né? 20% do PIB, porra, é um negócio monstruoso. Bom, segundo o PMDB Temer, não haveria o que fazer com juros. Só quando a inflação estiver no centro da meta e quando a dívida pública sobre o PIB, essa relação aqui, estiver estabilizada, é que os juros cairão, né? Lembra quando a Dilma tentou baixar a taxa de juros na marra? Ela obrigou a Caixa Econômica e o Banco do Brasil a baixar a taxa de juros, né? Sabe o que o presidente da FEBRABAN falou? Falou: podemos levar um cavalo até a beira do rio, mas não podemos obrigá-lo a beber água. O filho da puta queria dizer o seguinte: você pode querer baixar a taxa de juros, mas nós não vamos baixar a taxa de juros. Isso aqui é uma puta mentira. Nós já tivemos no Brasil inflação e dívida pública comportadas com juros elevadíssimos, né? Isso aqui é só pegar a história do Brasil, você vai ver que a taxa de juros... Será que é a inflação que justifica a taxa de juros no cheque especial de 350% ao ano? Quer dizer, tu tira R$100 no dia 1º e devolve R$450 no final do ano. É a inflação? Se fosse pela inflação, se você tira 100, você devia devolver 110. Mas por que você tem que devolver 450? E no cartão de crédito, você tira 100 e devolve 550. Né? É a inflação que faz isso? Né? Bom, vamos lá. E já tivemos relação dívida pública PIB bem mais comportada, né? Nós tivemos, quando o Lula assumiu o governo, a dívida líquida do Brasil era 62% do PIB. Ele entregou o governo para Dilma com 32%. Baixou de 62% para 32%. Mas a taxa de juro caiu proporcionalmente a essas brincadeiras? Não, a taxa de juro continua elevada. Vamos lá. Zé Eduardo Assis é um ex-diretor do Banco Central. Ele declarou ao Valor Econômico não entender por que países com mais problemas do que o Brasil praticam taxas de juros muito mais baixas. Taxa de juros lá fora, quando aqui é 450, é 15, é 20. Quando aqui a Selic, a tal Selic é 13, 14, lá fora é 0, é 1, é menos 1. Né? A verdade é a seguinte, gente. 4 bancos detêm 75% do crédito no Brasil. São eles que determinam as taxas de juros. 4 bancos. Tá certo? Basta 4 telefonemas entre si. Tá certo? Que os juros estão determinados. É por isso que o juro é 350, 450, essa loucura que é. Né? Ó, juros, tem um cálculo do Márcio Postman, que é um economista da Unicamp. Ele diz o seguinte: aqueles 20% do PIB dá 1 trilhão e 200 bilhões e vão para 65 mil famílias. Dá 18 milhões e 500 mil reais por família por ano. 18 milhões e meio por família por ano. Sabe quanto é o Bolsa Família? É 0,5% do PIB, que dá 2.143 por família por ano. E os filhos da puta foram pesquisar o quê? Porque o Bolsa Família tem coisas que estão erradas, é preciso
É preciso verificar onde é que estão os vazamentos do Bolsa Família. É isso que os caras estão procurando. Os caras não procuram isso aqui, né? Os caras procuram isso aqui. Vamos lá. Bom, consecução do ponte para o futuro. Eu quis dizer aqui com isso, talvez eu não tenha nem me expressado direito aí, é o seguinte. Aí precisava transformar aquele projeto de ponte para o futuro em alguma coisa real, né? Transformar aquilo, né, num documento que fosse aprovado pelo Congresso. O que é isso? É a PEC 241 na Câmara ou 55 no Senado. Olha só, eu queria que vocês prestassem atenção numa coisa. PIB em 2016, vamos chamar de 100. Despesa total do governo em 2016, 35%. 35% do PIB, que é mais ou menos o número que anda por aí, né? 35%. Agora, pega o PIB em 2036, 20 anos depois, 20 anos da PEC, com crescimento de 2,5% ao ano. O PIB passa de 100 para 164, com 2,5% ao ano. Como isso aqui fica congelado em termos reais, você passa a ter, assim como você tinha aqui 35 de 100, você passa a ter 35 de 164, ou 21%. Então, as despesas do governo vão diminuir de 35% do PIB para 21% do PIB. E o que todo mundo fala? Até o Delfim, você pega o Delfim, ele põe lá, né? É muito mais fácil distribuir, né, quando o país cresce, claro que é, né? Então você aproveita o crescimento para fazer justiça social, você tem que fazer isso, né? Os caras não, né? Nós vamos diminuir de 35 para 21, mas aí a coisa é muito pior. Sabe por que é pior? Porque nós não pagamos 9 de juros. Se eu pegar 35 menos 9, eu tenho 26% do PIB das tais de despesas primárias. Despesa primária, 26% do PIB. Se eu do 21, que é lá de 2036, tirar os 9, eu caio para 12. Eu vou reduzir a despesa primária. Despesa primária é onde está educação, saúde, habitação, é onde está o essencial para os mais pobres, né? Para fazer política pública. Eu vou diminuir de 26 para 12. Ou seja, você vai estar tirando 14%, né, do Estado, que é o único, né, que pode fazer alguma coisa pelos mais pobres, para a iniciativa privada, né, com a ideia de que a iniciativa privada é mais eficiente, filha das putas, vendendo a ideia, né? O mercado é muito mais eficiente, vai fazer muito melhor, né? Mas agora eu vou mostrar para vocês como é que o mercado age. Vamos lá. Antes de mostrar como o mercado age, eu vou mostrar o seguinte. Tem gente falando que essa PEC não atinge saúde e educação. Eu tive um debate com uma pessoa lá em Santos, e ela me falou isso com tanta... Eu falei, porra, será que me passou desapercebido? Será que eu, né, comi bola nessa brincadeira? Aí eu fui atrás da informação. Peguei a PEC 55, que é exatamente igual à PEC 241, né, porque se o Senado altera, ela tem que voltar, e os caras não querem, tem que ser rápido, né? Eu peguei a PEC 55 e tá assim, ó. Aqui está falando de saúde. De 2018 em diante, o piso de gastos com saúde corresponderá ao piso do ano anterior, corrigido pela inflação, da mesma forma como será corrigido o total de gastos primários. Ou seja, isso aqui está entre aspas, isso aqui está escrito na PEC. Com relação à educação, para 2017, o piso de gastos corresponderá ao atualmente praticado, conforme disposto no caput não sei o que da Constituição, ou seja, 18% da receita. A partir de 2018, o piso
piso dos gastos com educação passa a ser corrigido pela inflação nos moldes das demais despesas. Está escrito na PEC. O negócio de dizer que não vai atingir educação e saúde é uma puta de uma mentira. Vamos lá. Agora, ó, qual a gravidade da PEC? Além de retirar dinheiro, a gravidade da PEC é a seguinte: você passa de um sistema onde o Estado pode fazer inclusão social para um sistema onde a iniciativa privada jamais vai fazer inclusão social. Ela vai fazer o contrário, ela vai fazer exclusão social. Por quê? Porque o setor privado não investe pensando no lucro. Claro, você está no regime capitalista. O lucro depende da procura pelos produtos. A procura é a vontade de comprar, mais renda para comprar. A renda no Brasil está nas mãos de poucos. A renda e a riqueza. Isso que eu queria explicar também quando o Toninho estava falando. Faltam 20 minutos, vai cair um temporal. Vai. Tão bom. 1% dos mais ricos ficam com 14% da renda. 1% dos mais ricos ficam com 14% da renda. Mas esses mesmos 1%... Continuar, professor. Aqui é o seguinte, se vira nos 30. Tá ótimo. Esses mesmos 1% ficam com 60% da riqueza. Bom, como essa renda e a riqueza está nas mãos de poucos, os poucos que detêm a renda já estão abastecidos do essencial e procuram, assim, por bens e serviços crescentemente sofisticados. Quer dizer, a iniciativa privada não investe pensando no pobre, é evidente. A iniciativa privada investe pensando onde tem renda. Onde tem renda para consumir os produtos que são fabricados. Então, esses 14% que estão saindo do Estado para a iniciativa privada, esses 14% vão exclusivamente ser destinados para os mais ricos. A PEC tem um processo brutal de concentração de renda e de riqueza. É melhor parar por aqui, porque daqui um pouco... Né? Bom, vira aí, que acho que deu uma... Vira. Só para lembrar, ó, não se ouve mais falar de direitos humanos, igualdade social, democracia, igualdade efetiva, meritocracia da solidariedade. Você ouve falar agora em produtividade, eficiência, meritocracia da produtividade como eficiência e não como solidariedade. Desculpe, mas vou ter que parar por aqui. Vejo vocês. Professor Pascoal, muito obrigado. A gente sabia mais ou menos que, eu estava vendo na previsão do tempo, que ia ser um dia gostoso, mas teríamos pancadas de chuva. Mas eu acho que nessa 1h30, quase 2 horas, deu para a gente entender, quem chegou logo no começo, até quem chegou depois, deu para entender a desigualdade que é o nosso país, né? Não dá para entender toda que nós somos com esse tanto de impostos que a gente paga, né? Aceitar uma PEC dessa. Eles vão querer investir cada vez menos em projetos sociais, por quê? Os juros dos bancos, professor, nunca diminui. Cada vez aumenta mais, né? Então eu acho que a gente, não sei se a gente vai conseguir barrar esse retrocesso. Dia 13 é a segunda votação, para quem não sabe. E se isso passar, nós como brasileiros estaremos fadados a 20 anos não vou dizer de retrocesso, a anos assim obscuros, negros. Porque viu, professor, uma coisa que eu falo para todo mundo, depois que a gente começou a debater sobre essa PEC, que a gente fala assim, vai ser tirado da educação, vai ser tirado da saúde. Como se a saúde e a educação no Brasil já fosse maravilhoso, né?
Tipo, qualquer um aqui vai no SUS, em qualquer coisa, e é bem atendido. Agora, você imagina se tudo isso, do jeito que está, a gente ainda passa essa PEC e o SUS, que o desmonte do SUS é um plano deles. Tá? Para quê? Para que venham a iniciativa privada, enfim. Mas eu quero agradecer a presença de todos. Claro. Só em relação aos impostos, tem o seguinte, tem um trabalho da FIP, que é uma fundação da USP, que diz o seguinte, quem ganha até 2 salários mínimos tem uma carga tributária de 48% da sua renda. Quem ganha acima de 20 salários mínimos tem uma carga tributária de 26%. Então, quando a gente reclama, né, que paga muito imposto, quem reclama é o pobre, porque o rico não tem direito de reclamar. Né? O rico paga muito pouco imposto nesse país. E é em cima dele que devia recair essa reforma tributária. Eu fico à disposição aqui para perguntas, mas eu não sei se nós vamos ter condições. Estou aqui ainda com muito gás. Então vamos fazer o seguinte, ó, como tá vindo uma pancada de chuva, eu ia convidar todos os camaradas para vir aqui para baixo. Vamos juntar mesmo esse negócio de calor humano, você entendeu? Vamos se ajeitar aqui. A gente tem um tempo ainda, vamos aproveitar o professor, vamos aproveitar o Toninho. Eu só queria dar um recado para vocês muito importante. Hoje a Luísa Cupiter estaria com a gente e hoje, 5 horas da manhã, ela teve um problema de saúde, né? E, enfim, que eu vou discorrer aqui, pediu 1000 desculpas, por isso que a mesa hoje foi composta só por homens, então peço desculpas, mas ela deu esse recado aí. Opa! É assim, gente, a coisa se vira nos 30, o importante é isso aqui. Parece que a direita está controlando até o clima. A direita tá daquele jeito, gente, mas é assim, eu, como militante, como companheiro de vocês, eu só peço que, apesar dos pesares, que a gente não desanime. A gente está numa situação muito difícil, mas que a gente precisa enfrentar com hombridade, com coletividade, que nunca foi fácil pra gente, e não vai ser agora que vai ser fácil. Então eu quero agradecer ao Elvis do Missão Belém, que veio hoje aqui pela primeira vez no Boteco dos Amigos, aos companheiros que vieram de longe, quero agradecer aos nossos convidados.